Boa noite. Boa noite a todos os irmãos que estão aí, né? Quero agradecer a Jesus, primeiramente, por estar aqui neste momento, a minha mentora, né? Sempre está me inspirando, e também ao irmão José, que sempre tem me orientado, me dado muita força, né? Para mim estar aqui desenvolvendo esse trabalho de evangelizar, né? E, queridos irmãos, essa semana, né, pedi para que eu gostaria de fazer a palestra nessa semana, que é a Semana das Crianças, né? E, assim, sou muito apaixonada por essa área, né? Sou uma educadora, então senti um desejo de estudar e trazer, né, para todos nós, não só para vocês em casa, mas para mim também, né, o que a doutrina espírita diz, né, como devemos educar nossos filhos. Então, através desse estudo, é o que nós vamos falar hoje, tá? Então, o tema da palestra é como auxiliar o crescimento espiritual e moral das crianças, segundo a doutrina espírita. Aqui nós vamos estudar, né, eu trouxe para vocês um pouquinho do Livro dos Espíritos, né, um pouquinho da Bíblia, e alguns autores, né, alguns estudiosos, né, cientistas, e aí a gente vai estar discutindo acerca disso, tudo bem? Então vamos lá. Combater as más tendências. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença? Deixaram que neles se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta da diferença com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente sua consciência todos os que estão feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifique se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de suas próprias infortúnios, mas, em vez de conhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante, para a sua vaidade, acusar a sorte, a prudência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhes dispensaram. Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior é o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Então, aqui, irmãos, tem uma pergunta, né, bem aqui. Apesar dos cuidados que lhes dispensaram, não, porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesado é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então, aqui nós vamos ver agora, né, o papel dos pais na educação dos filhos, né? Qual é o nosso papel como pai, como mãe? Como devemos proceder para que a gente haja corretamente, para que nós possamos estar encaminhando nossos filhos, né,
para progredir, né, nessa vida. Então, ó, nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento destes? É ao contrário, né? Então, aqui é uma pergunta e diz, ao contrário, bem grande a influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros, pois bem, os espíritos dos pais têm por missão de desenvolver os de seus filhos pela educação. Então, olha só, irmãos, né, a nossa importância, né, na vida de uma criança. Né, nós somos responsáveis pelo progresso, pelo desenvolvimento dessa criança. Constitui-lhes isso uma tarefa. Torna-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, isso está, né, Allan Kardec que disse no Livro dos Espíritos, que se nós falharmos nessa tarefa, né, de educar os nossos filhos, de fazer com que eles sejam homens, né, de bens, nós iremos arcar com essas consequências, né, diante do Pai, não é mesmo? Finalidade da encarnação. Então, aqui nós vamos perceber, irmãos, qual a finalidade? Por que que uma criança, ela vem até nós, né? Por que que nós nascemos e o porquê dessa criança na nossa vida? Não mostra, não mostra o rodapé? Não está mostrando o rodapé. Só um minutinho, irmãos. O Livro dos Espíritos. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. Né? Então, todos nós não temos a escolha de reencarnar, né? É imposta, né? Deus nos impõe isso, porque nós temos que nascer e progredir, né? A cada dia. Não está passando. A criança na visão espírita. Então, a criança, né, na nossa visão, na visão dos espíritas, ele nasce com o intuito de evoluir. Então, esse espírito, ele é um espírito que teve várias existências, né? Ele é milenar, ele é um espírito eterno, ele reinicia cada vez, né, que ele reencarna, ele vai reiniciar a sua jornada aqui na Terra, né? E para que isso? Para ir corrigindo os seus erros do passado, os seus erros de outras encarnações, né? E para superar esses defeitos, esses, né, como se posso dizer, esses erros que ele cometeu no passado. Então, por isso, cada um de nós, né, tem que se reencarnar. E a criança, ela vem nessa condição para a vida dos pais, né? Ela necessita reencarnar, né, na família para que ela possa progredir. De alguma forma, ela está interligada, né, com essa família, né? Eles têm esse elo e precisa, né, que seja nessa família. E nós, né, o pai, a mãe, ele aceitou essa criança, né? A gente não se lembra, mas foi, né, aceito pelo pai, pela mãe, que essa criança nascesse no seio dessa família. Né? Plenitude de suas faculdades. Então, ao nascer, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades.
Não, ela, né, elas se desenvolvem gradativamente. Então, não é assim, eu nasci e eu, né, já recordo tudo e já sei de tudo como proceder aqui na Terra, não. A criança, né, como a gente vê mesmo, ela é um espírito antigo, né, mas quando ela nasce, ela é uma criança inocente, que não tem conhecimento de nada, que ela vai ter que ir gradativamente se desenvolvendo, né, conforme vai desenvolvendo os seus órgãos internos, ela também vai se desenvolvendo, né, na vida. E para que essa criança se desenvolva, ela precisa, né, do apoio, né, da família, ela precisa do apoio do pai, da mãe, ou, né, ou às vezes até, né, da avó, de quem está mais próximo, para que essa criança consiga se desenvolver, né, em todo sentido da sua vida. Então, é para ela uma nova existência. E é necessário que aprenda a ser servido dos seus instrumentos. As ideias lhe tornam pouco a pouco como um homem que sai do sono e se encontra em posição diferente do que tinha, né, na véspera. Então, a criança, ela não vai nascer e lembrar do que tinha, de tudo que foi das outras existências dela, né? Nós, né, não lembramos. E então vai ser gradativamente esse processo de evolução dela, né? Através de intuição, ela vai crescendo e vai tendo intuição e vai se progredindo cada dia mais, né? A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, né? Porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidos. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazer-o progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. Então, irmãos, durante a infância, nesse período que a criança ela não tem aquela, né, ela é uma criança inocente, né, não tem ainda desenvolvido todo o seu intelectual. Essa fase é a fase mais adequada para que os pais eduquem essa criança, coloquem, né, princípios, né, nessa criança, para que quando essa criança cresça, ela vai ter, né, já vai estar dentro, enraizado dentro dela, como se proceder, né, decentemente, assim, aos olhos de Deus, né? Então, temos que aproveitar esse período da criança para que a gente possa, né, ensinar os conceitos, né, religiosos, né, e todos os outros que né, da família, tá? São instintos da existência anterior. Essa criança, às vezes a gente olha uma criança e você pensa assim, né, é tão pequeno, né, é incapaz de fazer qualquer coisa ruim ao outro, né, a alguém, e às vezes a gente se esquece que essa criança que estamos olhando, ela é um espírito antigo, né, às vezes até mais velho que o pai, mais velho que a mãe, né, então, assim, aqui diz, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que desde o berço a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior, né? Então a criança ela já traz com ela, ela não vai adquirir, né? Claro que às vezes dependendo a vivência que essa criança tem nessa existência, ela pode sim, né? Absorver algumas coisas e ter um mau proceder sim na vida. Mas algumas tendências a gente percebe, a criança desde de pequena, né, você vê que ela tem uma tendência a fazer algo ruim, algo mal. É uma criança que é desobediente, uma criança que é, né, muito arredia, é agressiva. Então, a gente, como se explica isso, né? Por que que umas crianças é mais calma, outra é mais agressiva? Por que que, né, eu como educadora posso, né, citar isso? Né? Às vezes, tem criança com 3, 4 anos, né, eles têm coragem, eles têm uma raiva tão excessiva que eles pegam lápis e enfiam no coleguinha, né?
dá empurrão e derruba o coleguinha, isso criança com 3 anos de idade, você vê, criança com 2 anos de idade. Então, você vê que isso ele traz do berço. Então, são manifestações que já vêm de outras, existência dele, que ainda está enraizado nele e que se tem que trabalhar nessa existência. Então, qual é o papel nosso, de pai e mãe, diante de uma situação dessa? Eu, como mãe, eu aceitei esse espírito, eu aceitei essa criança no meu ventre e aceitei essa criança para me educá-la, para que essa criança progrida, para que essa criança evolua, espiritualmente, não só aqui no mundo, mas que ela evolua espiritualmente. Então, o que eu, mãe, posso fazer, posso contribuir para que essa criança, deixe de existir nela essas manifestações que são de vida anteriores, então, que a gente vê que são coisas que estão enraizado nela. Então, nesse momento, quando a gente olhar para os nossos filhos, a gente tem que imaginar, eu, neste momento, estou tendo a oportunidade de estar convivendo, Deus permitiu, Deus me emprestou essa criança e confiou em mim, a tarefa de fazer com que essa criança evolua, que diminua essas má tendências dela, essa agressividade, e tudo mais. Então, é algo para a gente pensar. Então, aqui, continuando, os instintos, também está no Evangelho segundo o Espiritismo, todos os males têm o seu princípio no egoísmo. Então, isso sempre, irmãos, em tudo que eu já li, no Evangelho, em pesquisas, a maior parte de todos os males que existem no mundo, o princípio dele é o egoísmo, Quando nós olhamos primeiramente somente para mim. Então, a criança, ela passa por esse período, Estudiosos, da criança, do desenvolvimento da criança, também afirmam isso, que a criança, ela tem uma fase que ela é egocêntrica, É natural, da criança. Mas qual é o nosso papel como pai e como mãe? É permitir que esse egoísmo, que esse egocentrismo da criança continue, ou nós temos que ir, moldando essa criança e podando aos poucos isso na criança, para que vá tirando, porque é uma má tendência, e que ela vem trazendo ao longo, das existências dela, e que é uma coisa que vai perpetuando, e a gente fala assim, que é uma coisa que é da criança, mas que quando os adultos se tornam adultos e ainda está carregando o egoísmo, Então, os principais dos males são o egoísmo, o orgulho, o sentimento de vingança e a falta de fé. E, não sei se vocês conseguem visualizar o slide, eu reuni algumas imagens de criança, aí você vê criança, extremamente irritada, criança, com arma, criança que tem capacidade de botar fogo, em lugares, criança que tem uma raiva, um ódio excessivo, agredindo o coleguinha aqui. Então, às vezes você fala assim, quando você olha para uma criança, você fala assim, não, é uma criança pura, incapaz de fazer qualquer mal. Mas a criança, nós não podemos esquecer que essa criança um espírito antigo, que ela traz com ela, todo um histórico de coisas anteriores que aconteceu na vida dela, e que pode estar enraizado nela esse sentimento de raiva, de orgulho, de vingança, e que nós, mais uma vez eu venho, dizendo que nós, pais, temos que estar atentos a essas má tendências da criança e corrigindo desde muito cedo, Quando aparecer esse primeiro sintoma, nós vamos já ir podando, e tirando da criança essas má tendências. Esse é o principal papel do pai e da mãe, estar vigilante, atento, e tentando fazer com que essa criança deixe de, esse egoísmo, esse sentimento de raiva, de vingança, e é o nosso papel. Deveres dos pais. Então, aqui nós vamos entrar agora na parte de qual é o nosso dever, o que devemos fazer para fazer com que essa criança ela se desenvolva em todos os âmbitos da vida dela.
né? O que podemos fazer nós como pais, porque às vezes nós nos sentimos até perdidos, né, irmãos? De como proceder corretamente, de como, né, o que fazer, o que podemos e o que não podemos fazer para educar nossos filhos. Então, aqui no Evangelho, nós vamos encontrar algumas, né, algumas palavras que vai nos auxiliar para que a gente possa fazer com que nossos filhos desenvolvam em todo, né, os âmbitos da vida dele, e também para que ele se desenvolva espiritualmente, porque é um dos maiores, né, é o maior, a gente está aqui para isso, para que se desenvolver espiritualmente, né, para que a gente tenha esse progresso moral, para que a gente um dia se torne um espírito de luz, não é verdade? Então, o dever dos pais, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor e aproximar essa alma de Deus. Então, essa é uma mensagem de Santo Agostinho, que ele vem dizendo aqui, né, para nós pais, que nós temos o quê? Que aproximar essa alma de Deus. Então, é uma das coisas que Deus, né, confia em nós, né? Ele entrega essa criança para que a gente possa levar esse filho, né, para mais próximo de Deus, para que essa criança evolua espiritualmente, para que ele se torne cada dia mais um espírito de luz, né? Então, Santo Agostinho vem dizendo isso para nós hoje. Então, aqui, continuando nos deveres dos pais, também no Evangelho, então, está dizendo assim, aqui a gente vê, né, a imagem de uma família, né, apesar que hoje a família está composta de diversas maneiras, não é mais como antes, né, que é pai, mãe e filhos, hoje a gente vê, né, só mãe cuidando, às vezes tio, né, os avós, não importa, o que importa é a família, quem está responsável pela educação dessa criança. Então, aqui está dizendo assim, ó, que será cobrada a conta. O que fizeste de teus filhos? Né? Então, um dia, como Deus confiou a cada um de nós, né, essa alma, esse espírito, um dia Deus, né, quando nós estivermos de frente com Deus, ele vai perguntar, né, o que fizeste com teu filho? Né? Então, se nós tivermos feito um bom trabalho, né, nós não vamos ter, né, do que se envergonhar. Mas se formos omissos, né, se deixamos a nossa obrigação, a nossa missão de cuidar e educar, se delegamos isso ao outro, né, então nós iremos ficar assim muito mal diante, né, aos olhos do Pai. Sem o exemplo dos pais, não há futura criança de bem. Então, é uma coisa que nós, né, pai, mãe, temos que ter consciência que não adianta somente eu colocar uma regra no meu filho. Não adianta eu querer fazer com que ele siga regras que nem mesmo eu cumpro, né? Que eu não, para mim, ela não me serve. Então, eu tenho, primeiramente, viver aquilo para que eu seja um exemplo para os meus filhos, não é verdade? Alicerce, onde a criança forma seu caráter. Então, né, dentro dessa família, é que a criança vai ter o seu alicerce. E é ali que ela vai estar formando o seu caráter. Então, a importância, né, de sermos um bom exemplo, para que essa criança possa se exemplar, né, em nós. E para ser um cidadão de bem e cada dia e se tornar um ser de luz. O lar é a grande escola da família, a realização dos próprios compromissos. Então, é dentro desse lar, dentro dessa família, porque às vezes, irmãos, nós, né, muitos pais delega essa obrigação de ser, né, pais, a gente delega essa obrigação para a escola, ou às vezes para os avós, né? Ou né, às vezes para a babá. Delega essa função e deixa, né, de educar o teu filho com os princípios morais dele. E essa criança, né, futuramente, ela vai, né, ter problemas, porque é uma criança que acaba sendo deixada, né, de lado. E algumas má tendências que o pai, né, a mãe poderia estar observando
vai passar, né? Vai passar batido, porque os pais não estarão ali tão presentes. Então, é no lar, é na família que tem que ser colocado, né, esses princípios morais na criança, né, esses princípios religiosos. Né? Então, é na família. A prática efetiva da caridade e do amor ao próximo, né? Então, tudo isso, né, nós temos que ter consciência. Então, através do evangelho, né, que é uma das coisas que nós, pais, né, tem que estar trazendo para dentro do nosso lar, é o evangelho. Porque através do evangelho você vai estar trabalhando, né, a caridade, né, o amor ao próximo, e, né, como proceder, como ter harmonia nesse lar. Então, é de suma importância a gente trazer o evangelho para a nossa casa. Ainda, né, a gente percebe que muitas casas, né, não se tem a oração, não se tem esse momento de reflexão, né? Tem o momento da festa, tem o momento né, às vezes, da bebida, mas não se tem esse momento de trazer o evangelho, de trazer a palavra de Jesus para a vida dessa criança, né? E a palavra de Jesus, ela vai fazer com que desperte nessa criança o desejo de conhecer Deus, o desejo, né, de seguir esse Jesus, né? Então, às vezes, eu vejo assim, irmãos, que nós pais, nós falhamos muito, né? Porque como que eu vou querer que o meu filho siga Jesus, que meu filho tenha uma religião, se às vezes eu mesmo não sigo direito, ou às vezes eu mesmo não expresso uma paixão por esse Jesus que eu, né, professo. Então, nós pais temos que, né, ter esse olhar mais, né, atento nessa questão. Então, ó, no lar, a criança aprende a partilhar e a perdoar, né? É uma coisa muito importante, desde muito pequenininha. Como eu já disse, a criança, ela tem essa, né, essa tendência ao egocentrismo. Então, nós pais temos a oportunidade, nesses momentos em família, ensinar nossos filhos a compartilhar, a perdoar, né? Então, aqui, ainda no Evangelho, perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Né? O que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Então, um momento, né, vai ter esse momento que nós vamos nos encontrar, né, com Deus, com Jesus, e ele vai nos perguntar isso. E que bom se a gente tiver, né, êxito nessa criação com os nossos filhos. Então, por isso nós temos que estar atento e seguir a doutrina, seguir, né, o evangelho, para que a gente possa ensinar nossos filhos corretamente. Então, aqui, irmãos, se vocês observarem nessa imagem, vocês verão, né, uma criança e uma televisão, né? Aqui a imagem também é assim, mas é uma televisão. Então, aqui, ó, valores reais de nobreza e de caráter, justiça e amor. Controle do conteúdo visto na TV. Então, às vezes, irmãos, a gente passa despercebido com algumas coisas e, e quem vai estar educando essas crianças, muitas vezes, não somos nós os pais, é a televisão. E aqui embaixo tem uma informação bem interessante que eu coloquei, né, da ONU, né, que detectou crimes apresentados em desenhos animados. Então, às vezes, a gente coloca nossos filhos, né, diante da televisão para fazer diversas coisas, né, às vezes até mesmo trabalhar, nesse período de pandemia nós estamos trabalhando muito remotamente, né, e nós estamos deixando nossos filhos ser educados pela televisão. Então, nós temos que ter um cuidado, não que a gente não vá deixar nossos filhos assistir, mas temos que ter um olhar mais criterioso, né? Porque, às vezes, você olha um desenho, é tão inocente, é feito para criança, mas tem algumas coisas ali que pode estar moldando o caráter dos nossos filhos, né? É a questão da agressividade, a questão, né, sempre o herói que é o melhor, né? Os espertos, no desenho sempre você percebe que tem aqueles espertinhos, né? Os fortes. Então, às vezes, a criança pode tomar isso como verdade na vida dela, né? Que a criança, ela é muito, irmãos, ela pega tudo ao pé da letra, né? Ela introduz ela dentro, se projeta dentro daquilo que ela está assistindo e ela pode confundir aquilo como uma realidade, né?
vocês podem perceber como que a criança, ela encarna, né, um personagem de desenho. Ela vive mesmo aquele personagem. Então, nós temos que ter esse cuidado. Porque se ela estiver assistindo um desenho que é mais agressivo, essa criança vai ter uma tendência à agressividade, não é mesmo? E até aqui, irmãos, eu coloquei uma citação, né, de Piaget, que diz assim, que o sujeito, ele constrói interagindo com o meio, assimilação e acomodação. Então, a criança, ela vai observar, ela vai perceber isso, ela vai acomodar e aquilo vai ficar para toda a vida na mente dela. Aquilo vai se tornar uma verdade para ela, né? E que nós somos fruto, né, do tempo, do seu ambiente. Então, se essa criança, ela está naquele ambiente que ela está ali, tudo que está, ela vai estar sugando. Ela não vai estar aprendendo, irmãos, só com que, né, eu, Rosenildo, estou ensinando, só com que o pai está ensinando, com os irmãos. Não. Todo meio. Se você vai num ambiente, né, de uma festa, se aquela criança vê pessoas bebendo, pessoas, né, fazendo algum gesto obsceno, essa criança, ela vai estar observando tudo isso. Ela, né, vai absorver, porque eu falo assim que, né, como diz Vygotsky, a criança, ela é como se fosse uma esponja, né? Tudo que tem em volta dela, ela vai sugar para dentro dela, né? E vai aprender, vai internalizar, e aquilo vai se tornar parte dela, né? Para todas as experiências futuras na vida dela. Então, temos que ter esse cuidado, né? Que a criança, ela vai reproduzir, né, esse comportamento que ela assiste na televisão, né? Então, não só na televisão, mas em todo o contexto que ela convive, em todo o meio que ela convive, né? Às vezes, irmãos, a gente pensa assim, não, eu vou para tal lugar, né, onde eu estou, meu filho cabe, né? Onde eu estou, meu filho tem que estar comigo, e não, né, não é isso que diz a doutrina, não é isso que diz os grandes estudiosos, né, da educação infantil, porque a criança, ela não consegue discernir o que é certo e o errado ainda, né? Apesar da doutrina, né, que a gente estuda na doutrina espírita, que a criança, ela é um espírito antigo, às vezes é mais velho que o pai, mais velho que a mãe, mas essa criança, ela está nessa condição, Deus coloca ela nessa condição de inocente, para que facilite o desenvolvimento dela nessa existência agora. Então, nós, né, os responsáveis, pai, mãe, quem está do lado dessa criança, tem que ter um cuidado muito grande em, né, perceber o ambiente que essa criança está sendo inserida, né? Porque ela pode não se desenvolver de uma forma adequada. Ela pode se desenvolver com alguns traumas, né, com algumas noções completamente erradas, né, do que é bom, né, do que é bom, do que é ter um bom caráter. Então, nós temos que ter esse cuidado, tá? Então, aqui, irmãos, né, não provoque a ira dos seus filhos. Isso é uma passagem bíblica, né? Não provoque a ira dos seus filhos, abusando de sua autoridade. Né? Às vezes, né, não digo, hoje a gente, né, já percebemos que não tem tanto mais, mas ainda há muitos pais que abusam dessa autoridade, né? Eu sou pai, você é o filho, você tem que me respeitar e eu posso tudo, eu posso fazer qualquer coisa e você tem que me obedecer. Então, aqui, né, em Efésios, isso está em Efésios 6, diz que a gente tem que ter cuidado com esse abuso de autoridade, né? Exagerando na punição física. O pai provoca sua ira quando se excede a ponto de transformar a correção em agressão. Então, é até, irmãos, uma forma da gente demonstrar um descontrole emocional quando nós, em vez de pegar a criança, sentar e ensiná-la, né, a gente já partir para a agressão. É uma forma de mostrar para os nossos filhos que nós somos descontrolados, que nós não temos controle emocional, né? E que essa prática, irmãos, né, vai passar de pai para filho. Se eu educo meu filho sempre achando que eu posso abusar dessa autoridade, que eu posso, né, partir sempre para punição física, não optando por um castigo, né, eu falo o cantinho da reflexão, né, porque a gente tem essa opção de falar assim, olha, você vai ficar sentado, refletindo o que você fez, né, mas não, às vezes já partimos logo para agressão física, e isso não é uma forma adequada, uma forma cristã
né, de educar os nossos filhos, né? Não tem, e tem estudos que comprovam que não tem efeito, né? Não tem um efeito positivo na educação dessa criança, né? Vai só aumentar a raiva, a ira nessa criança, né? Muitas crianças crescem com revolta com os pais, né? Quando essa autoridade é excessiva, quando essas punições são excessivas, né? Pode causar alguns traumas nessa criança. Então, continuando, né, não provoque a ira dos seus filhos, vivendo de uma forma incoerente com o que diz aos filhos. Muitos pais, né, falam, não pode mentir, você não pode mentir, né? E quando menos espera, aí chega uma pessoa chamando lá na porta e ele não está a fim de receber, né, aquela pessoa, aí fala para o filho, não, vai lá e fala que eu não estou. Então, não, ele não está sendo o quê? Coerente com a educação que ele quer dar para o filho dele. Ele não está sendo coerente com os ensinamentos que ele está pretendendo dar ao filho dele. Se ele não quer que o filho, né, mente, ele também não pode mentir, né? Porque ele é o principal exemplo dessa criança. Essa criança, ele toma o pai, né, a mãe, como heróis na vida deles. E eles vão reproduzir esse padrão, né? Através de critérios injustos e pesados. Às vezes, colocamos sobre os ombros de nossos filhos uma carga que eles não podem carregar e que é injusta, né? A gente vê muito, irmãos, né, na sociedade, pais que às vezes delegam ao filho mais velho para cuidar do menor e vai trabalhar e deixa uma responsabilidade muito grande. A gente vê algumas tragédias, né, que acontecem, né, de casa pegar fogo e a criança tá só os pequenos na casa e, né, e algumas vinham até morrer. Então, assim, a gente não pode, né, delegar aos nossos filhos essa responsabilidade. Os pais devem disciplinar os seus filhos. Irmãos, é uma das coisas que eu digo assim, que os pais, eles estão meio que, né, eu digo nós, pais, estamos meio que perdidos. Porque, assim, se a gente for analisar como que era a nossa educação, né, eu me coloco nessa educação de alguns anos atrás, os nossos pais, eles achavam que qualquer coisa que acontecia, né, não tinha a conversa, não tinha o diálogo, não tinha, né, eu falo assim, o cantinho da reflexão, tinha, a primeira coisa que tinha era o que? A agressão, né, a agressão física mesmo, né, que batiam. Essa era a forma de se educar, era a forma que eles tinham, que foi passado para eles, né. E nós, hoje, nós estamos tendo uma nova consciência de que não é necessário, né, essa força bruta, né, para poder educar os nossos filhos, que nós temos o diálogo. Só que alguns pais estão se perdendo nesse meio termo e simplesmente por achar que não pode podar essa criança, por achar que não pode, às vezes, né, dar uma aqui, né, tem embaixo vocês dizem assim, mas se for necessário, use a correção física, né, isso é bíblico, irmãos, né, se for preciso usar a vara para corrigir um filho, né, isso é bíblico. Não quer dizer que você vai espancar o teu filho, isso não, jamais, né, mas às vezes é necessário a gente dar uma palmadinha no nosso filho para colocar ele no lugar dele, né, isso é bíblico. Então, temos que ter, né, o pai e a mãe, eles têm que ter esse pulso. Eles não podem deixar, nós estamos vendo um papel invertido, né? A criança é que está dando as cartas. A criança é que está colocando, né, o pai e a mãe no lugar. Não é a mãe e o pai que está colocando, né, a criança no lugar dela, de criança. Uma criança que está em desenvolvimento e que precisa do acompanhamento do pai e da mãe. Né? Eu já presenciei, né, como já disse, como educadora, eu já presenciei filho dar tapa no rosto da mãe, né, na porta da minha sala, né? E já também levei tapa, né, no rosto de criança, na frente do pai, né, nesse dia foi do pai. Então, assim, nós, às vezes, perdemos aquela noção, perdemos aquela autoridade de pais, e porque não podemos bater, então achamos assim, eu não posso bater, eu não posso espancar, porque eu fui espancada pelos meus pais,
Eu não concordo, beleza, eu também não concordo com agressão, mas nós temos que ser mais firmes, né, e falar mais firmes com nossos filhos, porque se hoje eu não consigo ter, né, um domínio sobre o meu filho de 4 anos, imagina essa criança com 12, quando entra, né, na adolescência. O que será dessa criança? Então, assim, coisas que nós temos que refletir, né? Temos que pensar hoje para que não tem, né, para a gente não ter problemas amanhã. Então, a disciplina é mais do que correção física. Significa também ensinar a criança em caminho a andar, né? Então, nós temos, aí eu volto lá na questão do evangelho. Não adianta só eu querer colocar limites, colocar ordens, se eu não ensinar essa criança qual caminho seguir, né? Então, eu tenho que andar nesse caminho e levar essa criança nesse caminho para que ela siga, para que ela, né, saiba o que é essa disciplina, né? O que os filhos precisam para se desenvolver com plenitude? Então, aqui, irmãos, eu coloquei, né, algumas imagens para a gente ir olhando e refletindo. Pais seguros, as crianças, né, para que elas se desenvolvam completamente, elas precisam de pais seguros, né? Não estou dizendo que precisam de ter pais juntos, porque hoje, né, já é uma realidade, pais separados, mas precisa de ter pais seguros, pais que sejam conscientes que tem esse filho, né, que sejam conscientes da existência dessa criança, sejam conscientes que eles têm que educar essa criança, e não é, irmãos, só trazer né, o provento, trazer o alimento para essa criança, né, cuidar, educar de uma criança é muito mais que isso, né? Ela tem que se desenvolver em todo o sentido da sua vida. Hoje nós já temos muitas crianças com problemas psicológicos com 5, 6 anos na escola, né? Então você vê que é uma falta de estrutura na família e que está, né, acarretando esses problemas nas nossas crianças. Então nossas crianças elas precisam de pais seguros, né? Precisam de, né, pais mais presentes em sua vida, né? O tempo passa e sentiremos, né, saudade. Quantos pais, quando chega lá nos seus 50 anos, que as crianças já cresceram, e ele olha para trás e vê que ele perdeu, né, uma grande oportunidade de estar com aquela criança, ele percebe que ele não fez parte da educação daquela criança, que ele não fez parte da educação moral, né, religiosa daquela criança. Então, assim, os filhos, né, os nossos filhos, eles precisam disso, né? Às vezes nós nos dedicamos muito, irmãos, ao trabalho, porque nós necessitamos trazer o alimento para dentro da nossa casa. Isso não tem como não ser, né? Não tem como ser diferente. Mas nós temos que ter consciência de que filho, né, é algo muito importante e que eu costumo dizer assim, que é o que tem de mais importante na nossa vida, porque foi um presente que Deus colocou para cada um de nós, para que nós, né, possamos fazer com que essa criança se desenvolva, para que essa criança cresça, né, não só nos olhos dos homens, mas, né, moralmente aqui na Terra, mas que essa criança, né, ela possa progredir no seu espírito. Então, é uma tarefa muito grande. Então, ó, pais que deem amor através do contato visual, físico e no falar. Tem pais que nunca dão um abraço no teu filho, nem na tua filha, né? Isso tanto mãe quanto pai, né? Não tem esse contato de amor, não tem esse, né, nem o falar, nem o contato físico, né, nem telefona para saber como está. E quando está em casa, irmãos, né? Quantos pais não, simplesmente nem deixa para lá, às vezes deixa a educação para a mãe, e né, algumas mães também são muito ausentes, devido à tua criação, a criação que teve, tem dificuldade afetiva, né, de dar um abraço, de sentar, de conversar algumas coisas que, às vezes, para a criança é tão importante, a criança quer falar sobre aquilo e ela não consegue, né. Então, coisas para a gente se pensar.
Pais que deem responsabilidades aos filhos e saibam elogiá-los. Lembre-se, eles não são adultos em miniatura. Tem pais que eles parece que eles pensam que a criança é né? É como diz aqui, que é um adulto em miniatura, que ele já tem, ele não pode errar, né? Que ele já tem que saber, né? Todas as regras para se conviver com essa criança, né? É um adulto. Se até nós, adultos, né? Às vezes cometemos tantos erros gritantes, né? Imagina a criança que está em desenvolvimento e que é o nosso papel de fazer com que essa criança aprenda e se desenvolva, não é verdade? Nunca diga sua burra, seu tonto, seu desajeitado, você não presta para nada. Né? Jamais, né, nós, pais, podemos dizer isso. Que são palavras destrutivas. Né? E o psicanalista Freud diz: a frustração pode gerar um sentimento hostil e comportamentos agressivos. Ah, irmãos, quantas crianças, né, que nós, professores, recebemos nas nossas escolas, né, com esses sintomas. Crianças que você vê que são rejeitadas mesmo, afetivamente. Crianças que a criança leva uma tarefa e, né, em vez da mãe pegar, ou o pai, ou quem está ali ajudar, faz usar dessas palavras, né, seu burro, seu tonto. E são palavras que destroem a criança, que atrapalham o desenvolvimento dessa criança, né. Então, dê atenção a eles quando eles procuraram. Se não procurar, senão eles vão procurar outras pessoas. Então, a criança, desde pequenininha, ela vem o tempo todo, né? O tempo todo ela está ali do nosso lado, ela está, às vezes, até atrapalhando a gente em algum a fazer, mas ela está nos procurando. E essa criança, conforme ela for crescendo, vai surgindo novas, né, dúvidas na cabeça dessa criança. E se ela vem até nós, né, para procurar, para sanar essa dúvida, e nós não estamos receptivos, né, disposto a resolver, porque para eles é um problema, essa criança ela vai começar a procurar uma outra pessoa em volta dela para ela se aconselhar. E às vezes, irmãos, pode ser que não seja, né, uma boa, né, um bom conselheiro, pode ser que não seja uma boa pessoa para estar instruindo o teu filho. Então, nós temos que procurar estar sempre perto, né, quando eles nos procuram, estar sempre à disposição para resolver os conflitos, porque as crianças também têm, né? As crianças também sentem, elas percebem, elas é muito perceptiva, elas percebem tudo o que acontece em sua volta, né? Então, elas precisam de quê? De limites e disciplina, como já falamos antes, né? A criança, ela precisa, né, de disciplina e de limites. Isso é para todos os âmbitos da vida dele, né? Quando adulto, ele precisa ter alguns limites, senão se torna um cidadão que chega numa fila e ele não vai querer respeitar uma fila, né? Não vai ter consideração pelos outros e vai ter dificuldade de interação com outras pessoas, né, quando adulto. Então, nós precisamos, porque quando é criança, eles estão muito receptíveis a essas regras, né, a gente moldar ele, mas quando cresce, irmãos, quando chega a idade da adolescência, fica mais difícil, né, é quando vai começar a surgir alguns problemas, né, que a gente tem percebido muito por aí. Então, os pais, eles devem falar a mesma língua, né? O que é falar a mesma língua? Às vezes a mãe põe um limite, ou o pai põe um limite, e a mãe, né, muito boazinha, não, né, vamos ceder. E isso, eles não estão falando a mesma língua. E essa criança, ela é muito inteligente, mesmo ela sendo muito pequena, ela é inteligente, e ela vai colocar muitas vezes o pai e a mãe como se fosse um cabo de guerra, porque ele sabe que um vai ceder, né, aos caprichos dela. Então, os pais têm que ter essa sabedoria e comunicar entre eles, só os pais, né? E falar, não, não vai ser assim, e entrar em acordo, porque a criança é esperta, e a criança vai fazer com que seja do jeito dela. E a criança, irmãos, ela não tem maturidade. Ela não tem maturidade para discernir o que é certo ou errado, né?
Não pode. Tem que ser nós, os pais, decidir por essa criança. As crianças precisam de Deus. Isso é uma regra que eu acho que ninguém contesta, né? As crianças precisam de Deus. Mas para isso precisa que alguém mostre para ela que existe, né, esse Deus. Então, quem é que assume esse papel? Nós, os pais, né? Os pais, eles precisam, né, ensinar para essas crianças que existe um Deus, que existe um pai, que existe uma lei maior, né, que vai estar em todos os momentos da nossa vida. Porque isso vai fazer com que essa criança cresça uma criança segura, acreditando que existe um Deus que vai estar ali para socorrer em todos os momentos na sua vida. E também, irmãos, para que essa criança cresça, né, com os preceitos de Jesus, para que essa criança, né, ela aprenda desde muito cedo, né, a doutrina, ela seja doutrinada dentro da palavra de Jesus, né? Com toda certeza, irmãos, essa criança, ela vai ser uma criança muito mais fácil de se lidar no futuro, né? Porque nós temos visto muitas crianças, quando chegam na fase de 12 anos, até os seus 16 anos, que são muito rebeldes, né? Que dá muita dor de cabeça para os pais. Então, aqui, né, hoje, né, nós estamos estudando o quê? Que dentro da doutrina, que dentro dos ensinamentos de Jesus, né, nós podemos fazer com que essa criança, né, cresça espiritualmente, cresça moralmente, e que seja, né, que cresça mesmo, que não tenha tanta dificuldade quando vai entrar na sua vida adulta, né? Então, aqui tem uma mensagem assim: não é a carne e o sangue, e sim o coração que nos faz pais e filhos. Isso, né, você percebe que às vezes, um exemplo assim, um pai que é adotivo, né, que casou e assumiu aquela criança, ele tem tanto vínculo com aquela criança, tanto amor, tanto carinho, né, ele tem tantos ensinamentos com aquela criança, né, então você percebe que não é o quê? Não é o sangue que faz, é o coração. E às vezes tem muitos pais que são tão distantes, né, tão distante dos seus filhos, que não consegue ter esse elo, essa ligação com os teus filhos, né? Então precisamos o quê? Estar perto do coração dos nossos filhos para que a gente possa educar eles corretamente, né? Então, qual a maior herança que um pai pode deixar para seus filhos? Né? Aqui é uma pergunta que diz: qual a maior herança? Será que é uma conta cheia de dinheiro? Né? Será que é apartamento, carro, né, fazenda? O que será? Né? Então, irmãos, aqui hoje, né, eu venho trazendo para vocês, dentro do Evangelho, é que é o exemplo, né, um dos maiores, né, maiores riqueza que a gente pode deixar, né, de herança para os nossos filhos, é o exemplo. Aqui eu trouxe, né, uma imagem, aqui na lateral vocês podem estar vendo, né, de Jesus ainda criança e Jesus já adulto, né? Jesus que veio, né, um espírito já puro, não precisava de passar, né, por nenhuma prova, nenhuma expiação, né, não precisava de nada disso, mas ele veio para nos deixar como exemplo, né, José e Maria, que é um dos maiores exemplos de pai e mãe. Ele fez o quê? Ele ensinou o que ele tinha de melhor, ele deu o que ele tinha, ele ensinou, né, Jesus, né, nas suas tarefas, né, de carpinteiro, né. José fez isso com todo o amor e carinho. Então, ó, você vê que Jesus, ele cresceu, né, com a prática de José. Então, é uma mensagem para nós, para a gente pensar, né, o que eu quero deixar para o meu filho? Eu quero deixar para ele um exemplo de que eu sou um trabalhador, né, de que eu luto, ou, né, que nada disso tem importância. Então, assim, são coisas para a gente, né, ver, pensar, para a gente analisar, porque às vezes, irmãos, não está acontecendo, não acontece na nossa casa, com nossos filhos, mas a gente vê na nossa família, né? Crianças que às vezes está abandonada pela família, né? Está abandonada pela família, está abandonada pela sociedade, está abandonada pelos governantes, né? A gente percebe muito isso, vê muito isso e é muito triste, né? Mas nós temos que compreender
que a criança, ela é um dever de todos nós, né? Então, quando cada um de nós estiver do lado de uma criança, temos que ter a compreensão de que naquele momento nós somos o exemplo e a inspiração para aquela criança, né? Então, temos que cuidar das nossas ações para que essa criança possa ter um bom exemplo quando estiver do nosso lado, né? Então, uma mensagem, né, final, né, eu trouxe do psiquiatra e escritor Samitiba. Vamos lá. Uma guia e proteção para toda a vida. Jovens que não tiveram nenhuma educação em valores vivem e aprendem o que aparece no momento. Deixam-se levar por aquilo que é vigente. Quem tem valores sólidos dentro de si é capaz de olhar para uma situação sem ser envolvido por ela e por analisá-la e criticá-la. Educar é ajudar a formar a personalidade e o caráter do indivíduo. Quando esta formação é feita como se deve ser, é de se esperar que o jovem reconheça quais são os caminhos certos e errados na vida e saiba escolher o melhor. Então, essa é uma mensagem, né, do livro de Samitiba. Então, irmãos, essa é a mensagem que eu vim trazer hoje, né, da Semana da Criança, como, né, educar nossos filhos dentro da doutrina espírita. Espero que vocês tenham compreendido, né? Para mim é um assunto novo, né? Então, espero ter contribuído de alguma forma, ou para a criação dos filhos de vocês, ou para quem é educador, né? Ou para quem é tia, ou para quem pretende ter filhos. Então, eu espero ter contribuído de alguma forma, tá? Muito obrigada.